Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos ali na primeira leitura o testemunho daqueles jovens que, tendo sido retirados de sua terra e levados para serem escravos na Babilônia, ao chegarem lá, o rei queria submetê-los a cultuarem ali as divindades da Babilônia. E além disso, comer o alimento consagrado que o rei lhes ofertava. Mas os jovens não aceitaram isso. Eles, de fato, se deixaram guiar por Deus. E o que Deus concedeu a eles, vai dizer ali, a Daniel e seus 3 companheiros. Deus deu a eles sabedoria, Deus deu a eles inteligência, Deus deu a eles a graça de interpretar ali as línguas, as escritas. Então veja, a primeira leitura está nos mostrando que quando nós somos fiéis a Deus, o que é a fidelidade? A gente pode associar a fidelidade quando nós estamos vivendo um processo de santidade. O que é o processo de santidade? Às vezes a gente acha que a santidade é algo tão distante para nós. Pelo contrário, é algo tão próximo que todos nós podemos alcançar. E a santidade, como dizia o Papa Francisco, é a gente se colocar na presença do Senhor. Quando a gente se coloca na presença do Senhor, Ele vai nos iluminando, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos direcionando. Ao final da primeira leitura, vai dizer assim, que o rei olhou para aqueles 4 jovens que não se prostraram diante dele e percebeu que eles tinham mais qualidades do que os magos e adivinhos do seu reino. Olha que interessante. Quando a gente de fato se deixa guiar por Deus, pela bondade de Deus, por esse amor que vem de Deus, até aqueles que são maus conseguem ver as virtudes boas no coração daqueles que servem a Deus. Por isso que quando a gente vê o mandamento, que Jesus sintetiza ali, ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todo o seu ser, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Veja, é o amor vivido em intensidade em todas as dimensões do nosso ser, no nosso pensar, na nossa inteligência, no nosso coração. Então aquilo que nós dizemos no ditado popular, será que aquilo que eu faço está sendo de coração? Será que eu estou fazendo com amor aquilo que Deus me confiou? Ou estou fazendo as coisas de qualquer jeito? O Fernando Pessoa, um poeta, tem uma frase que diz assim: no mínimo que fazes, coloca o tudo que és. Em tudo aquilo que a gente for fazer, se você deixa essa graça de Deus te mover, essa graça de Deus te conduzir, veja, não te falta nada. E você vai ver os frutos das transformações que irão acontecer ao longo deste caminho que você faz. Se você semeia amor, você vai colher amor. Por isso que nós cristãos, nós de fato nos deixamos guiar pela graça de Deus, porque a gente reconhece que a gente não sabe tudo, nós não temos respostas para tudo. Veja, diante da morte, às vezes a gente passa pela morte de um ente querido, como que a gente fica desestabilizado, quando de repente as coisas aconteceram de uma forma que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Então nesses momentos que parece que a gente perdeu o rumo, o que nos sustenta? É a graça de Deus. Deus olha para o nosso esforço humano, mas é a graça dele que nos completa, é a graça dele que nos dá aquilo que nós realmente precisamos. E para complementar tudo isso que nós ouvimos na primeira leitura, o evangelho de hoje, Jesus está contando ali uma parábola dizendo, olha, teve ali no momento do templo, o momento da coleta, da oferta, e ele percebeu pessoas ricas que depositavam ali grandes quantias. E ele também observou que uma pobre viúva foi ali e depositou suas 2 moedinhas. E ao final ele vai perguntar, qual dos 2 realmente ofertou para Deus aquilo que era essencial? A pobre mulher. Porque o que aquela mulher ofertou? Ela ofertou tudo o que ela tinha. Aquelas 2 moedas era tudo que ela possuía, enquanto os outros ofertaram daquilo que sobraram. Então eu pergunto para vocês, veja, o que nós temos ofertado para Deus? A gente tem colocado o nosso tudo? Ou de repente a gente reza e fala assim, Senhor, toma conta só dessa parte da minha vida, essa outra parte deixa que a minha condição humana tome conta. Não,
A gente tem que entregar o nosso tudo. Como eu dizia, quando Jesus sintetiza os mandamentos, é de todo o coração, de toda a alma, de toda inteligência, de todas as forças. Quando assim nós nos entregamos, Deus de fato nos transforma profundamente. Hoje nós estamos também celebrando a liturgia Santo André e seus companheiros, que viveram ali no século 17 e 18, mais próximo ao Oriente. E o que eles vivenciaram ali? Muita perseguição aos cristãos. E os cristãos estavam sendo perseguidos. E qual que foi a resposta deles diante dessa perseguição? Eles amaram o Cristo até o fim. Não desistiram de Jesus, como a gente também vê na vida dos apóstolos. Veja quantas coisas os apóstolos passaram, mas eles não deixaram Jesus. Quando a gente estuda teologia, é muito interessante que a gente faz alguns questionamentos. Veja, Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha sido morto. E por que os discípulos, mesmo sabendo que Jesus havia sido crucificado e morto, veja, por que eles não abandonaram Jesus? Por que eles não fugiram? Porque eles sabiam que os próximos a serem perseguidos seriam eles. Por que eles não desistiram? Porque eles acreditaram na palavra de Jesus. Tudo aquilo que Jesus lhes fizera, eles perceberam a profundidade, porque Jesus não é qualquer pessoa. Jesus é o Filho de Deus, que se encarnou por nós e deu a sua vida para nos salvar. Ele venceu a morte, nos conquistou a ressurreição, nos concedeu uma vida nova e junto com o Pai enviou o Espírito Santo para que a gente de fato prosseguisse o caminho e a gente de fato deixasse Ele nos santificar. Porque o Espírito Santo vem nos lembrar. Lá diz na 1 Coríntios 13:1, ninguém fala que Jesus é o Senhor, a não ser pela unção do Espírito Santo. Então a nossa fé como cristãos gira em torno de uma pessoa que é Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo quem nos revelou quem é o Pai e quem é o Espírito Santo. Principalmente no Evangelho de São João. Ele diz, olha, na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. E ele vai dizer ali também, veja, por que o Pai me enviou? Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de mim. Ele vai dizer. Então veja, Jesus é o centro da nossa fé. Se nós estamos com Ele, nós temos tudo. É por meio dele que nós de fato temos essa herança no céu. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos ali no batismo filhos adotivos de Deus na graça. Porque Jesus é o unigênito do Pai. Mas por meio dele, nós nos tornamos filhos adotivos. É como se Deus nos abraçasse e dissesse assim, olha, por causa do meu filho, volta para mim. Nós que estávamos perdidos por causa do pecado, nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Por isso vai fechando os seus olhos agora, vamos rezar um pouquinho. Vamos pedir mesmo que o Espírito Santo venha sobre nós e que Ele possa reavivar a nossa fé. Nós te pedimos, Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa nos levar ainda mais essa convicção da fé que gira em torno do Cristo, que é o nosso libertador, o nosso redentor. Senhor, que nenhum momento da nossa vida, que nenhuma situação possa nos afastar do Teu amor, como diz a carta aos Romanos no capítulo 8, quem irá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, morte, tristeza, nada vai nos separar do amor de Deus que nos foi manifestado em Cristo Jesus. Por isso vai abraçando mesmo todo este amor que o Pai já nos destinou na missão que o Filho de fato acolheu, de vir nos remir, de vir nos salvar. Vai pedindo, nesta noite, Espírito Santo, visita agora os meus familiares, vai pensando agora na sua família, nas pessoas que precisam reavivar a sua fé. Quantas pessoas, quantos amigos, quantos familiares, quantas pessoas foram esmorecendo diante das dificuldades. Vai pedindo nesse momento, Espírito Santo, visita cada uma dessas pessoas, reaviva a minha fé. Que em nenhum momento da minha vida, principalmente os mais difíceis, eu abandone o Senhor, mas ao contrário, que eu me deixe encontrar por Ele, porque o Senhor, eis que Ele está à porta e bate. Se nós abrirmos o nosso coração, Ele entrará e ceará conosco. Por isso o céu se abre
nessa noite a cada um de nós. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem Espírito, vem, ó vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Ó vem, vem, ó vem Espírito Santo, ó Espírito, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser, declara isso com teu coração. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Oh, vem, ó vem Espírito Santo, vem Espírito, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.